Boa noite, povo de Deus. Dá uma boa noite com fé. Boa noite. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, coube a mim trazer a palavra do Senhor. Antes eu quero te convidar a orar. Nós estamos numa série dos testemunhos das mulheres da Bíblia. Se você acompanhou a primeira e a segunda, e outras virão, e hoje nós vamos pregar um pouquinho sobre o livro de Ruth. Antes eu queria te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Deus dos céus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. Ó Pai, santificamos o teu santo nome. Que essa palavra, Pai, possa falar aos nossos corações. Ela é inspirada pelo Senhor. Que sejamos canal de bênção para abençoar e sermos abençoados. Que o Senhor, ó Pai, possa trazer entendimento, fé, que haja salvação, cura e milagres nesse lugar. Nós cremos nisso em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém e graças a Deus. Livro de Ruth, se você está com a sua Bíblia, o tema dessa mensagem é o testemunho de um resgate. Eu queria que você ficasse muito ligado ao que nós vamos falar aqui, porque o livro de Ruth, ele diz respeito à vida da igreja e a vida de quem está chegando na igreja. Amém, queridos? Livro de Ruth, capítulo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Naomi, ou Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou, e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. Amém, queridos? Vou iniciar aqui. Noemi, na tradução, significa agradável. Boaz, daqui a pouco a gente vai chegar nele, significa nele há fortaleza. E Ruth, na tradução mais próxima, amizade. O que estava acontecendo aqui? O cenário não era um cenário bom. Era um cenário de desolação, de apostasia da fé, de confusão. Era o tempo dos juízes. Né? O povo, o que aconteceu? Se você já leu, você vai saber. Se você não leu, leia o livro de Juízes. Quando o povo obedecia, vinha prosperidade por causa da obediência. E quando o povo se afastava de Deus, vinha tempos difíceis e tempos de guerra. Então, Elimeleque, a Bíblia fala que vem escassez sobre a terra. Um tempo difícil, ele fala assim, bom, eu vou sair daqui e vou passar um tempo lá na terra de Moabe, nos campos de Moabe. A gente vai falar um pouco de colheita aqui hoje. Amém, queridos? E a Bíblia fala que esse homem pega seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles eram de Belém. Em algum tempo, eles vão para a terra de Moabe. E acontece que até os 2 filhos, primeiro vai Noemi, Elimeleque e os 2 filhos. Elimeleque morre. Ela pega os 2 filhos e vai para a terra de Moabe. Os 2 filhos, que eram solteiros, se casam com 2 mulheres estrangeiras e também morrem. Então, um cenário que já era de desobediência, de apostasia, de afastamento de Deus, um tempo de confusão, fica pior. Um cenário muito ruim. A gente vai continuar lendo aqui, e ele fala assim, a Bíblia fala assim, logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth.
e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. Eles ficaram 10 anos em terra estrangeira. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos, e ficou viúva. Se tinha uma condição ruim naquela época, queridos, eram órfãos, viúva e pobre. Então era a situação hoje que a gente chama de pobreza ou dificuldade, era o órfão, a viúva e o pobre. Eles, inclusive, tinham direitos a cuidados especiais. Quando acontece toda essa tragédia lá no campo de Moabe, o que Noemi faz? Eu vou voltar. A Bíblia fala que ela ouviu falar que lá em Belém, da onde ela era, o Senhor tinha voltado a prosperar aquele campo, tinha voltado a prosperar aquele lugar. Então ela fala, eu vou voltar. Só que agora ela tinha 2 noras. Se você já leu o livro de Ruth, é um livro rápido, é um livro de 4 capítulos. Essa mulher agora, que servia a Deus, o marido dela servia a Deus, ela está voltando. E se você puder passar o slide, eu falo aqui de um ambiente familiar. Querido, o ambiente familiar traz conversão. Você pode dizer amém? Pensa bem, essa família que servia a Deus estava nos campos de Moabe. Aconteceu toda essa tragédia, morreram os homens da família, ficaram 3 mulheres. A sogra e 2 noras. A sogra fala assim, eu vou voltar. Mas vocês estão livres. Fala para as 2 noras, vocês são jovens, fica aí na terra de vocês. Só que, no ambiente de escassez, o ambiente de morte, também tinha um ambiente de uma mulher temente a Deus, que era Noemi. Amém, queridos? Depois você analisa com calma na sua casa como está o seu ambiente familiar. Se você consegue ou não, através do seu testemunho, influenciar pessoas. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer um amém com fé? Ambiente de escassez e de morte. Mas ela ouve falar assim, nossa, o Senhor abençoou a minha terra, eu vou voltar. E aí, lá no versículo 16, ela insistiu umas 3 vezes, vocês podem voltar. E as noras, não, nós vamos contigo. Não, vocês podem voltar. Não, nós vamos contigo. E aí, no versículo 16 do capítulo 1, o que eu estou chamando, pode passar o slide, por favor? O que eu estou chamando de decisão de conversão. Querido, se você entrou aqui pela primeira vez, você também precisa tomar uma decisão de conversão. Você pode dizer amém? Você pode dizer um amém com fé? Então, Noemi insiste para elas voltarem para a terra de Moabe, e ela estava regressando, ela estava caminhando de volta para Belém, para a terra da onde ela saiu 10 anos atrás. E no versículo 16, depois dela insistir muito, uma nora voltou, órfã voltou. Ela não quis seguir aquela mulher que servia e seguia a Deus. Também olha a condição, viúva, pobre, voltando por causa de uma notícia, não tinha nada certo. Ninguém quer ficar do lado de quem não está bem de situação. Mas deixa eu te falar um negócio. Embora a pessoa que esteja do seu lado não esteja bem de situação, ela pode estar cheia da presença de Deus. E isso basta. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Só que tem gente que não percebe isso. Tem gente que olha para a condição, pastor. Ele não olha para quem, qual que é a chancela que aquela pessoa tem. Ela olha, não vou andar com esse cara não, que ele está quebrado. Mas às vezes ele está cheio de Deus, orando e pedindo a Deus para mudar a história. Pensa, analisa com quem você está andando. Olha o que Ruth responde. Não insista comigo para que lhe abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus
é o meu Deus. Sabe o que é isso, querido? Isso é uma decisão, eu escrevi ali, isso é uma decisão de conversão. Independente da situação. Agora não era só uma viúva, eram duas. Porque uma voltou para trás, aconselhada pela sogra, pode voltar, você está livre, não tem nada que te impede. Mas agora são duas viúvas, com a mão vazia, voltando para uma terra que elas nem sabiam como estava, só tinham ouvido falar que Deus tinha abençoado aquela terra. Então vá para os campos onde Deus abençoa. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Vá para os campos aonde Deus abençoa. E Ruth toma uma decisão de conversão. Ela fala assim, o teu Deus vai ser o meu Deus, porque ela era estrangeira, ela era moabita, um povo desprezado. Eu estava estudando sobre isso. O povo moabita era um povo desprezado. E ela conheceu Deus através da vida de Noemi. E muito provavelmente do que ela fazia em relação a Deus. E ela fala assim no versículo 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Havia também algo aqui chamado lealdade, querido, fidelidade. Eu imagino que Ruth era nova, Noemi era mais velha. Ela falou assim, eu não vou abandonar minha sogra. Ela serve a Deus, eu decido servir esse Deus e decido servir junto com ela. Amém, querido? É muito difícil caminhar sozinho. Eu estou trazendo a história e o testemunho de uma mulher da Bíblia, mas também estou trazendo a vida aplicada à igreja. Amém, querido? Fala para a pessoa que está do seu lado, é muito difícil caminhar sozinho. Então a Bíblia fala assim, versículo 18. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia. E por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas, chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres da cidade comentavam, será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu, não me chameis mais de Noemi, ou seja, agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Preste atenção aqui, querido. Eu até anotei ali. Não chute o balde na caminhada. Eu ouvi 3 améns, tá bom, isso já glorifica o nome do Senhor. Mas tem gente que entrou aqui, ou que a semana passada, mês passado, só não chutou o balde porque estava indo para o lugar certo, para a presença de Deus. E eu vou te dar um conselho pastoral que um dia eu recebi. Quando te der vontade de chutar o balde, preste atenção aqui, querido. Antes de chutar, você olha para dentro do balde, porque o balde pode ser você. Aí você tira aquilo que está te atrapalhando de dentro do balde, e a vontade de chutar o balde vai passar. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ela estava errada? Não. Poxa, marido morreu, filho morreu, viúva, pobre. Estou voltando, e ainda tem um nome que significa agradável. Não, gente, eu não sou mais agradável, agora eu sou amarga. Você vê o nível de tristeza que essa mulher estava. E ela fala o porquê. Ela fala assim, eu parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que então havereis de me chamar Noemi, quando o Senhor me mostrou desfavorável a minha pessoa? Me trouxe desgraça. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa de cevada. Preste atenção aqui, porque que eu falei para você não chutar o balde na caminhada. Lembra que ela estava voltando? E quando ela chega lá, a vontade dela, ó, eu não sou mais agradável, agora eu sou amarga,
porque acontece, nós somos seres humanos e a tristeza vai bater um dia. Só que se você ler o finalzinho aqui, ela chegou no tempo da colheita. Então, por que você não chuta o balde antes da caminhada? Porque muitas das vezes, na caminhada vai ter deserto, vai ter dificuldade, vai ter até às vezes doença, morte, vai ter, mas Jesus está te direcionando para um tempo novo. Você pode aplaudir o nome dele, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor. Se você ler, ela fala assim que ela regressou e as duas chegaram ali no tempo da colheita. Ah, pastor, então já estava tudo resolvido? Não. Elas iam fazer o quê? Duas mulheres, viúvas. Não tinha quem olhasse por elas. Mas aí Ruth toma uma segunda decisão. Querido, eu falei da decisão de conversão. Agora ela toma uma segunda decisão. A decisão de ir trabalhar. Você quer colher sem ir? Você quer colher sem ir trabalhar? Querido, se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia do clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi. E seu nome era Boaz, valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar. O que significa esse respigar? Estava na época da colheita, os trabalhadores passavam e as espigas, o trigo, o que caísse no chão, era direito dos pobres e das viúvas recolherem. Lá no Rio, a gente chamava de xepa. O que é? É o que ficava debaixo da barraca, é o que ficava jogado, e no final da feira, os pobres, e eu me incluo nessa história, porque já fiz muito, você ia com a sacolinha recolhendo aquilo que não foi vendido, estava mais ou menos amassado, e você levava. Ruth fala para Noemi: olha, para a gente comer, alguém tem que trabalhar. Eu vou. Você permite? Já que tem um campo de um parente próximo do seu falecido marido. E, para a gente não se alongar muito, Noemi fala assim: então vai. E ela começa, uma jovem estrangeira. Por ser estrangeira, ela também tinha o direito de ir para o respigar, que é pegar o que caía no chão. Talvez, meu irmão, minha irmã, igreja, você hoje esteja no respigar, mas o tempo da sua colheita vai chegar, em nome de Jesus Cristo. Olha a história dessa mulher na Bíblia, olha a história dela. Perde o marido novo, acompanha a sogra, chega num lugar que tinha parente, mas não tinha quem cuidasse, e ela decide trabalhar. Fala para a pessoa que está do seu lado: trabalha, porque o trabalho devolve. Fala com fé, fala assim: trabalha, porque o trabalho devolve. Deus vai abençoar tudo aquilo que você fizer com as suas mãos. Eu estou profetizando a sua vida aqui. Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. Recebe aí, meu irmão. Pega com fé em nome de Jesus. Amém. E ela sai, começa a pegar lá aquele resto de trigo, de espigas, porque aquilo ali era o alimento para ela, dava para fazer pão, já não morria de fome, amém, pastor Roberto? Só que, no meio da caminhada, no meio do trabalho, as coisas começam a melhorar. A Bíblia fala que Boaz volta, ele estava voltando de algum lugar, e ele olha e fala assim: quem é aquela moça? Está aqui na Bíblia, a gente vai ler um pedacinho. A Bíblia fala que ele era o dono daquela colheita, dono daquele campo. Amém? E ele pergunta assim, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros
a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim, ela está trabalhando desde bem cedo, até agora, e só parou um pouco sobre o abrigo para recompor as forças. Amém, queridos? Aquilo que eu falei, trabalhe, porque o trabalho devolve. Ela começou a ser observada pelo dono do campo. As coisas começam a melhorar, não chuta o balde, espere em Deus, porque vai ter testemunho. Amém? Aleluia. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Pode passar o slide, por favor. Ele fala assim, versículo 8: ouça então, minha filha, não vá respigar noutro campo, nem te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Sabe o que significa que Deus falou no meu coração, igreja? Quando eu estava anotando o que Deus estava me entregando, para falar para a igreja: não vá respigar em outro campo. Você entendeu o que eu estou falando? A pessoa sai da igreja, vai para o mundão, e lá o campo talvez seja bonito, seja bom, mas o campo que está aqui, esse campo aqui, é a seara do Senhor. Olha o que ele diz: não vá respigar no outro campo. Meu irmão, se você vai para o mundão, você vai ver, a gente fala assim que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Não vai não, querido, que é fria, é furada. O resgatador, né, o testemunho de um resgate é o tema dessa mensagem. Ele vira para Ruth e fala assim: não vá respigar em outro campo, não saia da minha presença, diz o Senhor nessa noite para você. Você pode dar uma salva de palmas para Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Ele fala: ouça com atenção, não vá respigar em outro campo, porque eu estou vendo o que você está fazendo. Meu irmão, talvez ninguém esteja vendo, ninguém esteja ouvindo a sua oração, mas o seu resgatador, o seu redentor, o seu remidor, aquele que pagou um preço pela sua vida, e daqui a pouco você vai entender que Boaz pagou um preço por tudo isso que a gente está falando aqui. Ele está vendo. Diz amém, querido. Talvez você está chorando, você está gemendo, você está amargo, mas Deus está vendo o que você está passando. Aleluia. E ele fala assim, no versículo 9: observa o terreno que os homens estiverem ceifando, e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai e procura os cântaros e bebe água que os meus servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. As coisas vão melhorar. Aleluia. Não tinha esperança nenhuma, está voltando por causa de uma notícia. De repente já está começando a ter uma aproximação com o Senhor daquele campo. E já está começando a ter benefícios. Ela achou o favor do seu resgatador. Eu quero te falar que você está aqui, e eu estamos aqui, porque nós achamos graça. A graça do Senhor nos alcançou. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: a graça do Senhor te alcançou. Aleluia. E ele fala assim: se você tiver sede, tem água. Se as espigas, você vai pegar. E ele fala assim no versículo 10, ela fala assim: diante destas palavras, prostrando-se o rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor a teus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Primeiro, ela acha favor de Boaz, do resgatador. Segundo, ela reconhece aquele favor.
E a minha pergunta para a igreja nessa noite: você tem reconhecido o favor do Senhor na sua vida? Hoje é noite de você reconhecer o favor, a graça que te alcançou, que me alcançou, que alcançou a sua família e que tem alcançado milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo através da palavra e do evangelho. Amém, queridos? No versículo 11, a Bíblia fala assim: em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizestes por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixastes pai e mãe, e tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizestes, e seja mais ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção viestes buscar refúgio. Mais uma vez, primeiro foi a sogra, com o testemunho familiar, alguma coisa ela viu que ela quis seguir aquele Deus, e agora o senhor daquele campo, chamado Boaz, fala para ela assim: olha, eu conheço a sua história, eu ouvi o que você fez pela sua sogra, a bondade que você fez pela sua sogra. E no versículo 13 fala assim: então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor? Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma das tuas servas. Ela reconheceu o favor com humildade. Amém, queridos? Ela reconheceu o favor do Senhor. Por que muita gente vai respigar em outro campo? Porque não reconhece o favor do Senhor. Aí, quando o campo não está bom, ela vai para o outro. Aí ela, eu só estou visitando. Aí ela visita outro, e visita outro, e não para em lugar nenhum. E se não parar, não cria raiz, querido. E o Senhor manda te dizer: não vá respigar em outro campo. Você pode dar uma salva de palmas para Ele, porque Ele é digno. Aleluia. E ela reconhece, ela fala assim: olha, eu fui tão bem acolhida. Querido, glória a Deus pela igreja do Nazareno, amém, queridos? Você é tão bem acolhido nesse campo. Você tem tanta coisa para você fazer aqui. Você tem GV, você tem vencedoras, você tem culto de jovens, você tem discipulado. Tem tanta coisa para você ser bem acolhido aqui. Não vá respigar em outro campo. Você pode dizer amém? Aleluia. Pode passar o slide, por favor. Só que, quando você está no campo certo, preste atenção aqui, você que já tem um tempo de caminhada. Quando você está no campo certo, com o Senhor certo, o que acontece? Ele te chama para mais perto, mais intimidade. Amém, queridos? A Bíblia fala, eu não vou ler tudo aqui, até dá tempo, mas a Bíblia fala assim: olha, Ruth, Noemi fala para Ruth: você tem achado graça diante do Senhor desse campo, de Boaz. E já deu para ver que ele tem certo interesse em você. Amém, queridos? Já deu para ver que o Senhor tem todo o interesse por nós aqui. E pelos que estão lá fora, que ainda virão a respigar nesse campo aqui, querido. Quando eu falo nesse campo, eu falo da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Tomara que seja a igreja do Nazareno, porque tem uma porção de cadeira vazia aqui. Amém, queridos? E aí, Noemi fala para ela: seja mais próxima dele. E a história conta, depois você pode ler na sua casa, que ela fala assim: olha, na hora que ele estiver lá na eira, mexendo com as coisas dele, ele já vai estar um pouco alegre. Não faz nada, só deita nos pés dele. Deita próximo dos pés dele. Eu escrevi ali: você precisa se relacionar com o seu resgatador. Você tem tido um devocional, você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem se chegado para próximo, você tem se rendido aos pés de Cristo. Ah, pastor, eu preciso de mais orientação.
Eu preciso de mais cuidado com isso. Talvez você aceitou Jesus, tomou a decisão da conversão, mas tem um resgatador pronto para te dar direção. Amém, igreja? E aí a sogra fala assim, faz isso que vai dar certo. E eu escrevi ali, relacionar-se com o seu resgatador e depois se render a ele. Capítulo 3. Certo dia, disse Noemi a Ruth, sua nora, minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das suas servas, com quem estivestes, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te. Põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então, entra, descobre os seus pés e deita. Ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu, dizendo, farei tudo como me orientastes. Ela desceu ao terreno onde se limpavam as espigas e fez exatamente como sua sogra a instruía. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pois mais tarde, Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés e disse, quem és tu? Indagou ele. Sou tua serva Ruth, replicou ela. E ele rogou, estende o teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. Sabe o que significa isso, querido? Redenção. Você sabe o que é redenção? É reconhecer quem é o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Você tem reconhecido quem é o Senhor? Talvez você entrou aqui pela primeira vez. É a primeira vez que você ouve falar essa palavra redenção. O que Ruth faz? Ela sabe que aquele homem é o que tinha, é um dos que tinha o direito de resgatá-la. E ela, não, segundo a história, e eu li vários estudos sobre isso, ela não teve nenhum relacionamento com ele, ela só se achegou a ele. Você tem se achegado a Deus? Você tem apresentado qual é os seus problemas, qual é o seu dilema, qual é a dificuldade? Você tem se rendido, Senhor, eu sou totalmente seu, eu sou totalmente sua. Você tem feito isso, querido? Aleluia, para você refletir. E ele diz assim no versículo 10, e Boaz lhe respondeu, bendita seja por Deus, minha filha, este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à tua sogra, pois preferistes não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Então ele reconhece o ato de Ruth e as coisas vão melhorando. Amém, queridos? Você que entregou a sua vida para Jesus há pouco tempo, não tem como as coisas irem piorando. Porque o final disso tudo aqui, boa noite, meu pastor. O final disso tudo aqui que a gente está vivendo, é ir morar com Jesus no céu. Então, pastor, mas a coisa está feia. Não, mas as coisas vão melhorar. Você vai morar no céu. Só quem vai morar no céu, diz amém aí. Tem gente que não falou, eu não sei, né? Pastor Roberto? Aleluia. E ele fala assim, olha, eu vi um ato bom em você, que foi com a sua sogra, e agora você está rendido aos meus pés, dizendo que eu posso te resgatar. O homem da Galileia está passando por aqui essa noite, querido. Aleluia. Ele pode te resgatar, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Só que Boaz conta uma história para ela. Depois da intimidade, eu escrevi aqui, a intimidade gera bondade e justiça. Quando você se achega para Deus, isso vai gerar bondade e isso vai gerar justiça. Você pode dizer
Amém? Porque Deus é bom e Deus é justo. Quando ele fala que vê todos o que ela fez de bom, ele começa a falar assim, olha, você está criando um problema para mim. Toda vez que você chega a Deus, querido, você está criando um problema para Ele. Porque Ele vai colocar, a Bíblia fala, presta atenção aqui, talvez você nunca fez essa conta. A Bíblia fala que a terça parte dos anjos caíram. Quem sabe disso? Dá um sinal aqui. Pouca gente. A terça parte dos anjos caíram. Isso significa, e a Bíblia também fala que Deus acampa os seus anjos, os anjos dele ao nosso derredor, para nos guardarem. Isso significa que para cada anjo que caiu, pastor, tem 2 para dar uma coça neles. Porque eles caíram, viraram demônios, né? Para cada anjo caído, para cada demônio caído, se você conhece um pouquinho das contas, a terça parte significa que uma parte de 3 caiu. Ficou 2 anjos para dar uma coça nele, para guardar a sua vida. Então, quando você se achega para Deus, para o seu resgatador, para o seu salvador, você cria um problema bom para ele. Porque ele fala assim, eu vou ter que tirar tudo de ruim e vou ter que restaurar a sua vida. Você pode aplaudir o nome de Jesus? E aí Boaz falou assim, olha, você acha que eu sou resgatador, mas tem um parente mais próximo ainda, que o direito é dele. Éramos como ovelha indo para o matadouro. Não tinha nenhuma esperança para a gente. Mas o nosso resgatador, o nosso salvador, resolveu esse problema por causa do amor de Deus. Amém, queridos? Aí Boaz fala assim, ó, você arrumou um problema para mim, mas eu vou resolver essa questão. Eu vou dar um jeito. Depois você pode ler lá na sua casa. Ruth volta para Noemi, olha, fiz tudo o que você falou. E Noemi, fica tranquila. Olha o crente mais velho aconselhando o crente mais novo. Crente mesmo, raiz, que serve ao Senhor, que medita na palavra. É isso que você tem que ouvir, querido. Ouvir o seu pastor, o líder lá do seu GV. Olha o crente antigo, Maurício, falando para a crente mais nova. Fica tranquila. Esse homem vai resolver essa questão. E eu quero falar para você, diante do Senhor, fiquem tranquilos. O Senhor vai resolver o seu problema. Você pode dar glória a Deus? E aí Boaz vai lá negociar, queridos. Ele vai lá negociar com esse parente. E ele faz uma pegadinha com esse parente. Nós vamos ler, capítulo 4. Entre mentes, Boaz subiu à praça, que ficava ao lado do portão da cidade, e sentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador. Lembra que eu falei que Boaz era parente, mas ele não era o que tinha o direito. Como é que funcionava? Para você entender. Se um parente morresse, mulher ficasse viúva, ele deixasse bens, deixasse terras, deixasse alguma coisa, o parente mais próximo tinha direito de resgatar as mulheres, os bens, os campos. E Boaz era parente, mas não era o parente mais próximo, mas tinha interesse em ser. E a Bíblia fala que ele sobe a praça, coincidentemente passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo que ele havia mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou. Olá, meu amigo, chega aqui e assenta-te ao meu lado por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens da cidade e também os convidou. Sentai-vos aqui conosco. E eles se assentaram. Então declarou ao homem que tinha primeiro o direito de resgate: Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar essa propriedade, resgata-a. Se não, rogo-te,
Responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos, pois ninguém mais tem esse direito de resgatar a não ser tu. E depois de ti eu. O que ele está fazendo? Ele está jogando verde, né? Está dizendo, olha só, você tem direito. Eu trouxe aqui umas testemunhas para te falar que você tem direito. Mas se você não quiser, eu estou aqui. Ele fala assim, depois de você eu. Prontamente o homem retrucou, sim, eu quero exercer o meu direito. E aí as coisas descem, caramba, e agora? Contudo, Boaz, o resgatador, ele sempre tinha uma carta na manga. No dia em que adquirires esse campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre o seu patrimônio. Tinha uma questão do estrangeiro, né? Ruth era estrangeira, e dependendo da família, não aceitava nada, misturar, né, fazer a miscigenação ali do povo judeu com o povo estrangeiro. Isso e também não era recomendado naquela época. Então, o que Boaz faz? Ele usa desse argumento, olha, se você comprar o campo, você também vai ter que levar a nora, e a nora é estrangeira. Você vai querer isso? E está ali a negociação, né, com uma porção de gente olhando. Ele levou testemunhas. No versículo 6 ele diz assim, então respondeu o que tinha o dever de resgatar em primeiro lugar, assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Declino do meu direito a teu favor. Podes exercer tu meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Preste atenção aqui, igreja. Não importa da terra que você veio, aqui tem uma porção de gente do Rio, tem gente de fora, já teve gente aqui de São Paulo, voltou. Deus tem um plano de salvação para nós. Diz amém com fé. Deus tem um plano de salvação para nós. E Boaz tinha um plano para salvar aquelas duas mulheres, porque o testemunho das mulheres da Bíblia aqui são duas. No último slide, nós vamos falar, ainda não precisa passar agora não. Então nós estamos ali no resgate. Esse momento que a gente está lendo aqui, no capítulo 4, é o momento do resgate, dele pagar o preço, dele ter um plano, dele fazer alguma coisa para salvar as duas. O interesse dele era em Ruth, mas Noemi também receberia restauração. Amém, querido? A gente vai ler no final. Aquele homem, aquele parente que nem diz o nome dele na Bíblia, ele fala assim, não, pode exercer você o direito. Aleluia. Capítulo 9, versículo 9. Versículo 9 fala assim, então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presente. Sois testemunhas neste dia, de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e tudo o que pertencia a Quilion e a Malom, os filhos deles. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa Ruth. Amém, querido? Isso aqui nos remete a quê? Primeiro, lá na cruz. Preste atenção aqui, queridos. Primeiro, lá na cruz. Depois de padecer horrores. Aquele filme do Mel Gibson faz a gente chorar, mas acredito que não seja nem 10% do que Jesus padeceu na cruz. Ele estava pagando o preço. Você pode dizer amém? Ele estava pagando o preço. E lá na cruz ele fala assim, está consumado. Mas lá no túmulo, no terceiro dia, você pode dar um aleluia aí, querido? O que aconteceu no terceiro dia? No terceiro dia foi carimbado. Está marcada a data do casamento de Jesus com a igreja, querido. Dá uma salva de palmas para ele. Uma salva de palmas com fé.
Está marcada a data. A gente não sabe, está marcada lá no céu. Mas está marcado. Ele fala assim, olha, eu pago o preço do campo, mas eu caso com Ruth. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O preço está pago, querido. A data Jesus vai voltar, amém? Você pode dizer amém com fé? Jesus vai voltar, Ele está voltando. Ele fala assim, ao mesmo tempo que eu pago o preço do campo, eu vou escolher uma noiva, eu vou escolher uma esposa, é resgate e casamento. Diz amém, querido? Esse é o testemunho de Ruth, que resvala em Noemi tremendamente, porque aquela mulher tinha perdido 2 filhos, e a gente vai ler o finalzinho, para a gente orar daqui a pouco. Você pode passar o próximo, querido? E aí está resolvido o problema, o plano de resgate está completo, mas ainda faltavam algumas coisas. Venha o teu, alguém pode falar? Venha o teu, estava faltando alguma coisa do reino. Você pode dizer amém? Alguma coisa que ligasse ao reino. Aleluia. Versículo 11, capítulo 4, versículo 11. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram dizendo, nós somos testemunhas, que Yahvé torne essa mulher que entra agora em tua casa, semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Se tu, portanto, poderoso em Efrata, e ganhe prestígio em Belém. Boaz também foi abençoado, amém, queridos? Boaz também teve o tempo dele de glória, né? E Boaz, ele representa a figura do nosso Cristo, né? A hora que o nosso noivo vier, querido, adornado, para pegar a igreja adornada, pronta, lavada, remida no sangue dele. Isso vai ser o ápice da igreja, o ápice do plano de salvação. E com os filhos do Senhor te conceder dessa jovem, seja a tua família, como de Pérez que Tamar deu a Judá. Boaz casa-se com Ruth. Então Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou, e Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi, bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célere em Israel. Um legado para a posteridade. Meu querido, às vezes você nem sabe, às vezes você está buscando para você, mas o seu testemunho vai alcançar tantas gerações. A palavra que sai da sua boca do que Deus fez com você, do resgate, da onde Ele te tirou, né? A Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso pode ficar para a posteridade. Eu creio, eu tenho orado com os meus filhos, que os filhos dos meus filhos conhecerão o Senhor. Olha o que a Bíblia fala. As mulheres comentaram com Noemi, bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto, que é o filho de Ruth, seja célere em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice. A gente vai ler aqui o finalzinho, para a gente ir para a nossa oração. A Bíblia fala que a ligação de Ruth com Noemi era tão forte, mas era tão forte, ela não tinha laço de sangue, ela era nora, que era como se ela fosse filha, o ambiente familiar ali, a consideração, é como se ela se tornasse uma filha de Noemi. Tanto que a Bíblia fala do neto, mas que neto? Né? Não tem neto, o neto é de consideração. Se você for falar de sangue, não tem. Mas ele fala assim, que o sangue do teu neto seja célere em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho da tua querida nora.
que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Ó, quão bom e agradável viverem juntos os irmãos. Tem gente aqui, queridos, que eu nunca vi na vida. Entra aqui pela primeira vez, o que a gente fala? Meu irmão. É assim ou não é? A gente recebe assim ou não recebe? Você nem sabe se a pessoa já se converteu, você chama de irmão. O que acontece aqui é um vínculo familiar tão forte, que aquele menino que nasce traz consolo, traz restauração. Uma mulher que perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Esse é o testemunho de Noemi. E Ruth, que perdeu o marido e se casa com o senhor do campo, um homem rico. E a Bíblia continua falando. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se fora mãe. Restauração. Não era mãe de sangue, mas ela se sentiu consolada por Deus quando ela pegou nos braços aquele menino. Amém, queridos? Tamanha era a intimidade e relacionamento que ela tinha com Ruth. Eis que Noemi tem um filho. As pessoas começaram a falar que aquele filho era dela. E lhe deram o nome chamando de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou o pai de Davi. E a genealogia de Davi é esta. De Pérez a Davi. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Chegou o tempo do reino. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido? Não importa se você começa respingando aquilo que cai no chão, e começa a servir a Deus, e trabalha porque o trabalho devolve, e faz tudo o que você é orientado através da palavra. O que importa é que em algum momento o reino chega. E a gente sabe que o nosso Jesus vem da linhagem de Davi. Eu queria te convidar para ficar de pé, em nome de Jesus. Queria chamar o pessoal do louvor. Não vá respigar em outro campo, querido. Eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração. Esse é o testemunho de 2 mulheres da Bíblia, que nos mostram o plano da salvação. Talvez você já esteja há anos na igreja, talvez você chegou aqui hoje. Se você está há anos na igreja, é noite de você reconhecer o favor, a graça, a bondade, a justiça. Oh, aleluia! Aleluia! O favor, a bondade, a graça e a justiça. E dizer: Senhor, eu não mereço. Ruth fala isso para Boaz: olha, eu fui tão bem recebida aqui, eu nem mereço isso. Se você está chegando hoje, querido, e você está vindo de outro campo, o Senhor manda te dizer: é tempo de redenção, aleluia. É tempo de entregar a tua vida para o Senhor Jesus, porque o teu resgatador está aqui hoje. Ele está aqui hoje.